O lado mais cômico da prisão de Eduardo Cunha foi o esperneio do PT. Pois é do PT que tanto cobrou a prisão de Cunha, não por ele ser corrupto, claro, já que o PT aplaude como guerreiro do povo brasileiro até petistas condenados como José Dirceu, mas por Cunha ter se tornado inimigo do suposto partido e ter acatado o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff quando ainda era presidente da Câmara, uma medida absolutamente legal a despeito de qualquer outra ilegalidade que ele tenha cometido no mundo político criminal brasileiro. Eu antecipei lá no meu blog o mimimi dos petistas. No post Vem Lula que o Cunha já chegou, eu escrevi: agora só falta o PT alegar que a prisão de Cunha, tão desejada pelos petistas, é apenas mais uma estratégia da Lava Jato para aparentar isenção ao prender Lula. Sim, eles são capazes de fazer o diabo para manter viva uma narrativa embusteira. Não deu outra. Eduardo Guimarães, aquele blogueiro que divulgou a história de que Lula seria preso e pediu vigília em torno da casa dele, só chegou depois que o protesto tinha acabado, aquele que também participava dos encontros da tropa virtual de Lula para quem ele dava entrevistas camaradas, ele escreveu no Twitter logo depois: se a prisão de Cunha for meramente para justificar outras prisões, a ditadura terá tirado a máscara de vez. Depois veio a revista Fórum, que virou portal dizendo: prisão de Cunha pode ser preâmbulo da prisão de Lula, explica cientista político. É o tal do Benedito Tadeu César, diretor do INPRO, que diz lá na matéria: acho que isso é o preâmbulo da prisão de Lula. Estão dando uma aparência de imparcialidade, de isenção para preparar o mínimo de legitimidade nessa prisão do Lula. Aparência de imparcialidade e isenção é o que dá a revista Fórum chamar um militante de cientista político. Lembrando que o Portal Fórum é um dos vários sites de opinião que recebia verba de publicidade federal no governo do PT. Só em 2015, por exemplo, recebeu R$ 448.152. Mas o governo de Michel Temer, felizmente, cortou essa boquinha. Depois o site Brasil 247, que recebeu mais de R$ 2.230.000 de verba de publicidade federal só em 2015, publicou o seguinte: Rovai, Moro já tem seu álibi para prender Lula. Renato Rovai, também é blogueiro da revista Fórum, é um dos militantes petistas listados como tais pelo próprio presidente do PT, Rui Falcão, no programa Roda Viva. Brasil 247 é aquele site de Leonardo Atucci encrencado com a própria Lava Jato por ter recebido dinheiro de lobista do Petrolão. Comentou Rovai: a partir de agora o homem de preto poderá dizer que não age de forma seletiva. Depois foi a vez de Paulo Moreira Leite, diretor do próprio 247 em Brasília, falar do golpe dentro do golpe dentro do golpe. A honestidade me obriga a dizer que os motivos alegados para a prisão de Eduardo Cunha, risco de fuga para o exterior, ameaça às investigações, não me convencem. O motivo é político, como um lance indispensável à justiça do espetáculo. E ele escreve mais à frente: a partir de agora, ficou menos complicado justificar medidas arbitrárias, quem sabe até a maior de todas, uma eventual prisão de Lula. E quem não poderia faltar nessas reações? Ela, a 7ª colocada nas eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro com míseros 3,34% dos votos, Jandira Fegali, do PCdoB. A prisão do ex-deputado Eduardo Cunha tem provas, tem fatos, faz sentido. O que ela não pode é servir de um argumento, de uma falsa isenção para seguir em rumo à prisão do ex-presidente Lula. Não pode ser uma cortina de fumaça ou aparentar uma possível isenção do juiz Moro para seguir em rota com a prisão do ex-presidente Lula. Como não rir dessa gente? Se a Lava Jato prende petista é porque ela é seletiva, politizada, partidária. Se ela prende um PMDBista é porque ela só quer afetar a isenção para prender o petista. Então a Lava Jato é seletiva de qualquer jeito na cabeça, no discurso dessa gente. Não tem saída. Como eu comentei em 30 de março, o PT transforma toda a demonstração jurídica de crimes petistas em ato político. Criminaliza a política, depois politiza a revelação do crime. É uma turma que não suporta o fato de que as verdades se impõem nas investigações bem feitas e resultam na prisão dos envolvidos, como manda a lei, no seu devido tempo. Veja o caso da deputada federal Maria do Rosário, do PT. Prisão de Cunha demorou, pois há provas contra ele. Como não pensar que morosidade foi para ajudar governo Temer? O futuro pode mostrar preço do golpe. Para petistas, prisão de Cunha, que tinha foro privilegiado, demorou, mas prisão de Lula, que não tem, não demora. Como não rir dessa gente? Aliás, a prisão do Cunha demonstrou o absurdo da existência do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Mal perdeu, já foi em cana. Se dependesse do STF, levaria anos. Por fim, vale registrar também a posição de Luciana Genro, candidata do PSOL derrotada nas eleições para a Prefeitura de Porto Alegre, antes e depois da prisão de Cunha. Antes,
Colocar Temer na presidência é parte da Operação Abafa Lava Jato, agora que começaram a aparecer os nomes dos políticos da oposição de direita. Depois, Cunha na cadeia, vitória contra a corrupção, viva a Lava Jato! Ô Luciana, deu pra entender agora que ninguém vai barrar a Lava Jato? Eu tô aqui de boas esperando você comemorar do mesmo jeito a prisão do Lula. Aquele que é considerado o amigo nas planilhas de propinas da Odebrecht poderá também ser o amigo de Cunha na cadeia. Como eu escrevi em setembro, Cunha é o peixe pequeno que o PT faz de tubarão para terceirizar a culpa dos grandes. Terão tempo para discutir relação no aquário de Curitiba. O PT pode chorar o quanto quiser, pode espernear, pode fazer o contorcionismo verbal para manter a falsa narrativa, mas o fato é que, graças à Lava Jato, pelo menos uma propaganda petista finalmente faz sentido. Agora é Lula.